O universo não é apenas mais estranho do que supomos, é mais estranho do que podemos supor. Sir Arthur Eddington, astrônomo inglês, 1882-1944. Os OVNIs existem. O que não sabemos é o que eles são. A Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, ou MUFON, observa os céus e investiga as aparições assim que ocorrem. Seus pesquisadores usam ferramentas da ciência, da psicologia e da lei para se aproximar ao máximo da verdade. Não há dúvida que existam objetos voadores não identificados. Apenas a sua identidade permanece um mistério. O mistério dos OVNIs sobre a Terra. O incidente de Fayetteville, 8 de janeiro de 2007. Há relatos de que Galileu tinha seu próprio telescópio e que convidava integrantes da comunidade científica para olhar, mas eles não acreditavam e não iam. O que acontece hoje é que há coisas lá fora e alguns de nós estão olhando pelo telescópio, tentando entender o que é que está acontecendo. O incidente de Fayetteville envolveu 5 homens. Ele foi relatado ao MUFON por Chris Bledsoe. Saiu da estrada aqui. Sou o investigador-chefe da MUFON dos estados da Carolina do Norte e da Virgínia. Meu trabalho é 100% voluntário. Fui a Fayetteville, na Carolina do Norte, para me encontrar com Chris Bledsoe. E lá eu filmei a história que ele me contou. Eu sei o que eu vi. Os céticos do mundo podem dizer o que quiserem sentados atrás de uma mesa, mas eles não estavam aqui. Quando entrevistei o Chris, ele descreveu luzes no céu em 3 lugares diferentes. Nas investigações sobre OVNIs, as pessoas sempre descrevem coisas para as quais não conseguem encontrar palavras. Por isso, trabalho como um desenhista da polícia. Procuro chegar à imagem mais aproximada do que de fato foi visto. Este é o local do rio Cape Fear, onde 5 sujeitos se reuniram certa noite para pescar. Estávamos todos pescando exatamente aqui. O Chris se afastou dos amigos e andou até este ponto na estrada, de onde ele viu a primeira aparição. Olhando nessa direção, onde estão as árvores ali na frente, vê onde está aquela cabana? Sim. Era ali que eu estava. Eu vi 2 bolas cor de laranja enormes, imóveis, uma ao lado da outra. Bom, esta é mais ou menos a altura em que elas estavam ao lado daquela árvore. O que me chamou a atenção foi que uma terceira surgiu de repente. Dei meia volta e me afastei depressa, sem correr, e voltei a passos largos até a beira do rio. Este é o local do rio onde o Chris voltou para contar aos amigos o que tinha visto. Todos olharam para o céu, todos viram 3 luzes descendo rapidamente. Estávamos todos olhando para o céu quando 3 grandes bolas brancas que pareciam estrelas convergiram e pousaram do outro lado do rio. Elas ficaram muito próximas. Estavam a apenas uns 100 metros, 140 metros do outro lado do rio. Os homens largaram as varas de pescar ali mesmo e correram para a caminhonete. Eles entraram na caminhonete e seguiram a toda até o final da estrada. Pararam a caminhonete, olharam para cima e todos viram algo estranho pairando no ar. Mas a história não termina aí. Chris chegou em casa e o latido dos cães fez com que ele fosse até o quintal. E é aqui que a história fica esquisita de vez. Após a primeira entrevista, outros investigadores foram ao local. A MUFON é uma organização de pesquisa científica sem fins lucrativos. Temos cerca de 800 investigadores de campo. E muitos dos casos que nos são informados são passados para investigadores da própria região. Mas alguns casos intrigantes como este, eu gosto de verificar pessoalmente. O principal foco da MUFON era Chris Bledsoe. Conte o que aconteceu. Você voltou da caminhada até aqui, seus amigos estavam pescando neste local. Isso. Estavam sentados bem aqui, nessa área rebaixada. O Chris parece uma pessoa bastante respeitada na comunidade. Ele é piloto comercial e é um empreendedor bem-sucedido. Sua firma vai bem e sua família é ótima. Ele criou 4 filhos e, para todos os efeitos, parece ser uma pessoa correta.
A que altitude você calcula que elas estavam quando desceram? Você disse que elas desceram e depois desaceleraram. Eu diria uns 200 metros quando desaceleraram, mas desceram a uma velocidade incrível. Parecia uma estrela a 1 milhão de quilômetros daqui. E então, pum, não parou. Mas foi como se tivesse sido apanhada por um colchão. E depois desceu assim, com toda delicadeza. Com o seu comportamento, a sua linguagem corporal e seu jeito simples de falar, o Chris me causou uma ótima impressão. Ele, sem dúvida, é um homem muito inteligente, mas é também muito simples. Senti que havia um elemento de verdade nesse caso. E esse foi o fim da história? Foi o fim da história até que cheguei em casa. E em casa começou tudo novamente. O que aconteceu na sua casa? Meus cães começaram a latir feito loucos. E eu saí para ver o que estava acontecendo. A minha Retriever correu em direção às árvores. Eu dei a volta para tentar apanhá-la. E foi então que eu vi aquela entidade parada, em pé, mais ou menos a 1 metro de mim. Ela ficou ali bastante tempo. Foi uma noite muito movimentada. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Não consigo esquecer. No local onde Chris diz que viu a entidade. Minha cadela correu até mais ou menos aqui e parou. Eu não estava pensando numa entidade, nada disso. Imaginei que fosse algum animal. Todos os cães estavam virados para cá. Minha cadela estava virada para cá e ela estava com o pelo arrepiado, do pescoço até a cauda. Eu olhei para cá e ela estava de pé, bem aqui. Bem nesse montinho. Se eu esticasse a mão e me inclinasse, eu conseguiria encostar nela. Ela estaria mais ou menos... bem aí. Não mais que 1 metro, 1,20 m. No máximo. E a altura dele só chegava até aqui, no seu braço. Não se mexeu, não piscou, tinha olhos vermelhos, mas estava brilhando. Eu ainda fico arrepiado. Está vendo? Uhum. Isto não dá para fingir. Bom, enquanto você olhou, ele ficou imóvel. Ficou ali parado. Estava brilhando, mas não franziu o nariz, não moveu um músculo, parado como se fosse uma estátua. Parecia alguém que foi mergulhado em vidro e o vidro se amoldou à forma do corpo. Podia-se ver o interior através do vidro e essa era a impressão que dava. E as proporções eram a de uma criança, uma pessoa pequena. Essas criaturas não têm a mesma aparência que os ETs de outros contatos imediatos que conhecemos desde crianças. Revestido de vidro com uma superfície brilhante que aparentemente recobria desde a cabeça até a ponta dos dedos. Por um segundo eu senti medo, fiquei parado pensando, tudo bem. Eu sou um adulto, se quiser me pegar, aqui estou, você me encurralou, não tenho como fugir. Para nós, esta foi uma parte importante da investigação, porque creio que, sabendo qual foi a sua reação, a maioria das pessoas vai acreditar nele. Você se movimentou? Eu não me mexi de jeito nenhum. Fiquei congelado. Continuei olhando para ele e ele para mim. Mas minha mente estava agitada, pensando... Se ele vai me pegar e pronto. Então me acalmei, relaxei. E... sabe... Naquele instante eu me senti em paz. E nessa hora, onde estava o cão? Vinha direto para a entidade, vinha nessa direção. E quando se aproximou, a coisa toda desapareceu. Chris, muito obrigado. Eu é que agradeço. Se você não se importa, vamos fazer uma avaliação. Tá, à vontade. O que você acha? Eu não sei. Indescritível, incrível. Ouvimos muitas histórias. São muitos casos envolvendo entidades, humanoides. Mas eu nunca soube de um caso em que a entidade ficou a apenas 1 metro da pessoa. Isso para mim é surpreendente. Nenhum sinal de movimento dos braços. Ficou ali parado olhando para ele. Uma criatura robótica ali parada que desapareceu no ar. No instante estava ali, no instante seguinte sumiu. A descrição que ele fez é consistente com o relato inicial que enviou a MUFON. Ainda estou digerindo o caso. Não sei o que pensar. Se ele estava mentindo, tentando nos enganar, por que não dar a mesma descrição que todos dão? Outro ponto interessante é que ele descreveu uma nave de formato e movimento muito assimétrico, sem um padrão específico. E
Não estamos acostumados com coisas que não sejam simétricas, carros, aviões, barcos. As coisas que projetamos em geral são simétricas e metálicas, com certas características. Mas esta nave não tinha nada disso. Em 8 de janeiro, você viu várias luzes, globos e tudo mais. Mas eu gostaria de detalhes específicos sobre aquele ovoide que você viu. Era como se você amassasse uma bola até que ela ficasse com a forma de um ovo. Como esse desenho aí, menor numa ponta e um pouco maior na outra. Então, o comprimento de cada lado era praticamente o mesmo. Era. Acha isso? Acho. Eu diria 2,5 metros, mais do que este pé direito. 2,5 metros é mais provável. E a que estava atrás? As de trás pareciam mais compridas. Certo. Era lisa na frente, essa parte tinha pontas e as traseiras lembravam um rabo de peixe. Eram uns 3 ou 4 na parte de trás. Rabo de peixe. Se fosse a descrição típica de uma nave, ou um disco, ou com forma de charuto, eu diria... Bom, esses casos nós temos as pencas. Mas a nave era muito fora do comum nesse caso. Então foi mais ou menos isso aqui que você viu. Eu ainda sinto calafrios, só de olhar. É um desenho, uma concepção artística, por assim dizer, mas serve como ferramenta de investigação. Pode ser que em alguma outra parte alguém diga, também vimos essa nave, também vimos esses seres. Este é um caso muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque não existem provas materiais e dependemos exclusivamente do depoimento de testemunhas. Por enquanto, só conseguimos entrevistar o Chris Pye. Mas havia outras 4 pessoas e eu gostaria de saber o que elas têm a dizer. Estima-se que 10.000 aparições de OVNIs sejam informadas todos os anos. A MUFON, Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, registra essas aparições, mas só investiga aquelas que considera dignas de crédito. A seguir, um relato de uma dessas investigações. O incidente de Fayetteville aconteceu em 8 de janeiro de 2007. O Chris disse ter visto 3 aparições distintas de OVNIs e que teve um contato imediato com um ET, mas ele não foi a única testemunha na ocasião. Procure se lembrar e me conte o que aconteceu naquela noite. Estava muito escuro e eu estava olhando para lá quando vi 2 globos, mais ou menos deste tamanho. Eles flutuavam no ar na altura da minha cintura. Eu só vi os 2 globos de um vermelho vivo, lado a lado. Onde eles estavam assim que você os viu? Ali no caminho que vem da estrada. Ali? E eles vinham bem... E eles estavam vindo nessa direção? Vinham bem devagar. Você viu os globos indo naquela direção? Entrando no mato do lado esquerdo, em frente, bem perto do rio. De repente, eu não vi mais os globos, só vi umas criaturinhas que estavam saindo do mato. Entrevistamos Chris Jr. para saber se ele poderia corroborar a história do pai. Mas ele não estava na margem do rio. Ele estava bem mais afastado e teve o seu próprio contato imediato. Você não precisa ir até lá, apenas me mostre mais ou menos onde estava. Eu estava aqui. Tente descrever o que viu. Estava muito escuro, mas elas eram criaturinhas pequenas, bem magrinhas. Eu consegui ver a silhueta, mas não o que elas vestiam. Com o Júnior foi um pouco diferente. A impressão mais forte que o Chris Jr. me deu foi de uma angústia avassaladora. Ele parecia bastante perturbado, com muitos conflitos internos. A noite estava enluarada? Estava, e estrelada também. Não sabíamos se aquilo realmente havia acontecido ou se ele estava inventando para corroborar a história do pai. Por isso, achamos importante conversar com as outras 3 testemunhas que estavam presentes na ocasião e descobrir o que elas viram. Então, o Chris chegou. Foi um pouco difícil, mas conseguimos encontrar os outros 3 e filmar o que eles tinham a dizer sobre o evento. E o que eu vi pareciam estrelas muito brilhantes. Elas estavam espalhadas sobre as árvores. E vi quando elas desceram bem devagar. Então elas simplesmente desceram. Parecia um pedaço de ferro em brasa ou coisa do tipo. Eram alaranjadas e dava para ver umas outras cores. Era laranja e talvez amarelo.
Eu me lembro que tinha uma à direita, uma no meio e outra mais à esquerda. Daquela árvore até esta árvore estavam bem ali. Nós vimos perfeitamente, bem ali. Foi quando eu me assustei e disse, olha, vocês estão vendo aquilo? Fiquei com tanto medo que peguei o meu canivete. E nós entramos em pânico. Nada daquilo era normal. Bom, e se alguém dissesse o que vocês viram eram apenas sinalizadores? Que é mentira. Então, vocês já viram sinalizadores sim, antes? Claro. Há alguma chance de que fossem sinalizadores Não. do tipo militar? Não. Você já viu um sinalizador? Já, a gente ficou aqui 5, 10 minutos olhando. Tá, Nenhum sinalizador dura tanto tudo tempo. bem. Enquanto eles me contavam a história, eu vi que, apesar das pequenas discrepâncias, todos estavam dizendo a mesma coisa, cada um corroborando a história do outro. Não havia som. Tava tudo silencioso naquela noite. Absolutamente nenhum som. Você ouviu algum outro barulho normal? Pássaros? Nada. Animais? Silêncio. Silêncio absoluto. Daria para ouvir um rato mijando num pedaço de algodão de tanto silêncio. Uma das maiores discrepâncias foi a descrição da luz maior que eles viram no alto do morro. 3 deles viram uma grande bola de luz. Quando chegamos aqui, antes de partir, tinha uma luz ali. Era uma luz grande, bem ali naquele campo. Mas Chris deu uma descrição muito vívida da nave. Por isso, não sabemos o que pensar. Em algum ponto entre ali e a estrada estava o objeto cheio de pontas que eu descrevi. Era outra luz grande, bem brilhante. Foi assim. E de repente ela simplesmente... Levante a sua mão assim e tente se lembrar. Bom, a distância, acho que teria mais ou menos esse tamanho. Olhando a árvore e o poste, o nariz estaria na direção do poste e a parte de trás estaria depois da árvore. Está vendo aquele cavalo? A parte de trás estaria mais ou menos ali, um pouco mais para trás. E a frente estaria junto do poste, aqui. Tinha pelo menos 12 metros. A outra grande discrepância que constatamos nas histórias é a questão do lapso de tempo. Chris calcula que passou no máximo 23 minutos longe da margem, mas os amigos afirmam que ele desapareceu por horas e que inclusive chegaram a procurar por ele. Bom, Chris, você disse que levou 20 minutos para chegar até aqui e voltar novamente. Isso mesmo. Certo, mas por que os outros acham que levou mais tempo? Eu não demorei muito para voltar. Eu me lembro que alguém saiu para procurar por ele, na caminhonete. A caminhonete estava parada aqui. Quando escureceu, imaginamos onde o Chris teria ido. Fiquei só eu e o Jim. O Donnie subiu a colina procurando o Chris para ele não voltar sozinho. Ele dizia, e aí, onde você está? Eles disseram que foram até a estrada. Até o final da estrada e depois voltaram. Sei que foram, porque me contaram e a caminhonete mudou de lugar. Eles disseram que a certa altura vieram até a estrada, dirigiram até lá e voltaram até aqui. Você ficou parado aqui o tempo todo? Isso mesmo. Como eles poderiam passar por aqui sem ver você, sem que você os visse? Não tem como. Alguém lhe disse quantas horas se passaram? 3 ou 4 horas. Acham que você sumiu durante 3 ou 4 horas? Isso mesmo. Nesse caso, há um lapso de tempo. Ele diz que não se lembra. Ele tenta se lembrar, pensa e sente dores de cabeça fortíssimas, mas não se lembra do que aconteceu ali. Na ocasião, você não achou estranho que chegou aqui quando estava anoitecendo e que quando voltou já era bem de noite. Não achou isso meio esquisito? É como se tivesse um vazio no meu cérebro. Já contei isso ao Richard várias vezes. Eu tenho um bloqueio. Quero saber o que aconteceu ali, mas me perdi no tempo naquele momento. Sinto muito por ele. Dá pena. É evidente que ele está vivendo um conflito interno, mas acredito que isso é algo que pode ser explorado com ajuda psicológica. Agora que terminamos as entrevistas com as outras testemunhas e conseguimos todas as informações possíveis, vamos nos focar novamente em Chris Bledsoe, pois é com ele que obteremos as respostas. Os investigadores decidiram recorrer à hipnose para desbloquear a memória de Chris Bledsoe. Em casos como este, em que pode ter ocorrido um contato imediato, constatamos que a regressão por hipnose às vezes ajuda a recuperar as lembranças que faltam. E a parte de trás estaria depois da O árvore. Chris é um membro conhecido da comunidade. Ele é um comerciante importante e isso o torna uma testemunha confiável. O incidente de Fateville transformou-se de aparição em suposto contato imediato com uma aparente abdução.
Não temos certeza se o que aconteceu com Chris é real ou fantasia. Mas esperamos que a regressão hipnótica nos dê essa resposta. Numa regressão hipnótica, o cliente é colocado num estado de inconsciência, por vezes chamado de transe. E o psicólogo pode, então, conversar com o indivíduo e extrair informações do subconsciente dele. Você está no controle. Eu vou apenas ajudar você a se concentrar. O Dr. Michael O'Connell é psicólogo formado em Harvard, com 15 anos de experiência. Ele já deve ter feito a regressão hipnótica em cerca de 250 indivíduos e é uma sorte contarmos com ele. Isso. Você está bem. Você está bem. A hipnose regressiva aconteceu em 14 de julho de 2008 e foi gravada. 2 minutos de sessão. Aonde vamos? Tentei me esconder, mas não pude. Estão me olhando. São 4. Muito altos e magros. Que altura eles têm? São bem altos. Mais de 2 metros. Não são humanos. Não são humanos. São 4. Aham. Eu quero ir para casa. Me largue. Eu quero ver meu filho. O que vocês querem? Onde quer que ele estivesse quando isso aconteceu, explica por que os amigos procuraram por ele e não o encontraram. Como é a sala? É redonda, é escura. E em alguns pontos eu consigo ver luzes, controles, mas nenhum movimento, nada. Vamos lá, Michael. Continue e force ao máximo. Eles dizem por que você foi escolhido. Aham. Qual foi o motivo? Eles são meus guardiões. Está cuidando de você? Aham. Do seu bem-estar? Aham. Sempre que eu fico triste, eles aparecem. Eu sei que andei triste. Por isso vocês vieram. Aham. São os mesmos que você viu mais tarde no quintal? São os filhos deles. Os filhos deles? Aham. Eles saíram para brincar. No seu quintal? Tem razão. Essas são as coisas de rotina. Eles entraram na sua casa? Entraram. Hoje, definitivamente, olhamos do outro lado do espelho. Já vi fitas assim antes, mas esta é uma das melhores. Até em Fim da cima, sessão. você sente nas nádegas, nas costas. O que você acha? Bem, Eu fui abduzido? há muitas semelhanças. Infelizmente, você não é o único do mundo. Você nos contou praticamente tudo o que queríamos saber. É. Sério? É. Você foi muito bem. Nossa. Muito bem. Você vai ver, eu vou lhe mostrar. O que estamos assistindo aqui com o Chris é muito compatível com um cenário de abdução. Obviamente explica o lapso de tempo. Eu posso voltar? Também explica por que o amigo pegou a caminhonete e foi até o morro onde ele estava, mas não o encontrou. A certa altura você falou sobre os pequenos. Disse que eles haviam saído para brincar ou coisa assim. Isso foi engraçado. Você disse, deixaram que saísse para brincar. Você disse no seu quintal. Eles estavam brincando no seu quintal. Esta realmente foi uma semana e tanto. Foi uma montanha-russa de emoções. E agora eu acredito que vamos começar as análises para tentar determinar que rumo dar à investigação daqui para frente. Todos os investigadores da MUFON são voluntários. Eles são profissionais de várias áreas, como investigadores de polícia, designers gráficos e engenheiros aeronáuticos.
e trazem suas habilidades para cada investigação. Onde estamos? Eu quero ver meu filho. Chris Bledsoe afirma ter visto 3 OVNIs na noite de 8 de janeiro de 2007 e pode ter sido abduzido por extraterrestres. Estão olhando para mim. São 4. Eles não são humanos. Não são humanos. Na tentativa de reavivar a experiência de Chris, criamos uma animação que ele vai assistir. Queremos que ele nos diga se ela dá uma ideia precisa. Esta é a primeira. Aqui seria quando vocês estavam à margem do rio e viram as luzes chegando. Que tal? Foi quase isso. A terceira esfera deveria estar junto com a da esquerda. Quer que eu volte um pouco, Chris? Não, pare aí. Quando cheguei à estrada, eu estava olhando para lá. Estava escurecendo. Assim mesmo. Havia uma aqui, nesta altura. Esta outra estava parada bem aqui. A outra veio daqui e, num piscar de olhos, parou pouco acima dessas árvores aqui. O fato de que o Chris conseguiu apontar as discrepâncias na animação e mostrar como ajustá-las deu ainda mais credibilidade ao seu depoimento. O que ele fez está bem parecido. Bom, ali. Está vendo as pontas ali na frente? Pode tirar. Com umas poucas mudanças vai ficar... Agora nós vamos arrumar e ficará exatamente como você nos mostrou. Agora temos a avaliação do Chris e podemos finalizar a animação. Se Chris Bledsoe de fato viu algo na noite de 8 de janeiro de 2007, o que ele viu foi isto. Ele tem uma lembrança muito vívida do que viu. Primeiro, no momento em que estava no alto do morro, ele viu as esferas se aproximando e atravessando o campo. Em seguida, de volta à margem do rio, ele viu as luzes chegando junto com seus colegas de pescaria. Depois, todos eles entraram na caminhonete e voltaram ao alto do morro, onde viram a estranha nave com os espetos. E por último, ele correu para casa, onde teve um contato imediato com o extraterrestre. Sua insistência em contar esta história desgastou muito a sua família. Isso mudou todo mundo em casa. Pela primeira vez na vida deixamos de ser abertos. Evitávamos fazer as refeições juntos. Fiquei com vergonha de contar qualquer coisa a alguém e passei a negligenciar, a evitar alguns dos meus familiares de propósito. Tem sido muito intenso, muito estressante. Tem sido horrível. Na verdade, quer saber? Meu casamento, minha família, quase chegaram ao fim por causa disso tudo. Tem sido difícil, mas ainda não foi uma catástrofe. As mudanças dramáticas no comportamento deles, o estresse que causou na vida da família é uma das principais confirmações de que algo aconteceu. Chris teria mais a perder do que a ganhar inventando uma história dessas. Portanto, a pergunta é, ele realmente viu os OVNIs e foi abduzido, ou é tudo coisa da sua cabeça? Debbie, sou James Carrion. Oi, James. É um prazer conhecê-la. Bledsoe, sua família e os investigadores precisavam da opinião de um especialista. É possível diagnosticar se há algum elemento de tendência à fantasia, qualquer fator que sinalize uma mentira? Vou fazer uma entrevista detalhada com ele e tentar obter o máximo possível de informações. Os transtornos de personalidade que eu estaria procurando num caso como este seriam algo como o transtorno da personalidade narcisista, tendência à fantasia ou até mesmo personalidade antissocial. Debbie, Oi. este é Chris Bledsoe. Muito prazer. E esta é Ivone. Oi, oi, Ivone. Como Muito vai? prazer. Prazer é meu. Eu estava mesmo interessado em saber se ele apresentava algum sinal desses transtornos de personalidade que indicariam que tudo não passava de uma fraude. A Debbie é assistente social psiquiátrica. Ela leciona na Universidade de Maryland. Conversa com ela honestamente, diga o que pensa e acho que vai dar tudo certo. Entre, fique à vontade. Obrigada. O primeiro teste é uma avaliação. Fazemos uma entrevista geral.
A pessoa está ansiosa, está deprimida. A partir dessa entrevista bem estruturada, montamos o diagnóstico. O outro teste é o MMPI-2, que é uma avaliação de personalidade. Quais são as características gerais, como ele se vê no mundo, como reage em várias situações. Decidimos que esses 2 testes seriam os melhores. Você, em algum momento, já se sentiu profundamente deprimido? No ano de 2001, na época das eleições, eu perdi $2 milhões. Porque eu tinha 27 casas que ficaram paradas 1 ano e meio no mercado. Eu fiquei muito deprimido. Mas eu nunca contei à minha família o quanto eu fiquei estressado. Eu preferi poupá-los. E para mim foi um momento muito difícil. Uhum. E você sempre teve consciência de quem você é? Sim, Você nunca perde o contato com essa realidade? Sobre o que aconteceu naquela noite? Você diria que foi um trauma? Ah, com certeza foi traumático. Foi traumático para você? E muito doloroso pensar no que aconteceu. Mas quando eu cheguei em casa e contei a todo mundo, fui rejeitado como se estivesse totalmente louco. Isso deixou você muito magoado, eu entendo. Nada na minha conversa com o Chris mostrou que ele está passando por alguma ruptura com a realidade. E, com certeza, não houve nenhuma indicação de que ele é uma pessoa psicótica. Por outro lado, ele tem uma tendência a ideias e crenças fora do comum que o torna mais suscetível, mas que, de forma alguma, leva a um tipo de doença mental. Debbie aplicou um segundo teste, o MMPI-2, o Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota. E o teste mostrou que ele é mentalmente são. Em resumo, o MMPI mostrou que ele é vulnerável e, por isso, poderia apresentar um certo nível de pensamento psicótico ou perturbado. Mas isso parece pouco provável e, na verdade, o seu perfil de personalidade não indica a tendência de inventar mentiras, nem conspirar ou coisas desse tipo. Se você dissesse essa pessoa é totalmente psicótica, isso seria muito mais fácil para nós. Mas esse não é o caso, não. Eu fiquei bastante aliviado, porque ele não tem nenhum transtorno de personalidade importante. Por isso, eu estou convencido de que isto não é uma fraude. Vamos, fale comigo. Queria que ela falasse. Simplesmente não faz sentido que ele esteja mentindo, que tenha combinado a mentira com os outros e conspirado com alguém. Contando uma coisa dessas em público, a pessoa tem muito mais a perder que a ganhar. Mas, no fim das contas, é a palavra dele de que viu essa criatura. E, por isso, ele tem que passar pelo detector de mentiras. O que aconteceu na noite de 8 de janeiro de 2007? Pareciam estrelas, aos nossos olhos eram estrelas. Chris Bledsoe e mais 4 pessoas realmente viram 3 OVNIs. Como uma invasão, entende? Foi exatamente isso que nós pensamos. Bledsoe foi realmente abduzido? Como é a sala? Luzes, controles. Como este caso é baseado no relato de uma testemunha, nós usamos o detector de mentiras para saber se Chris disse a verdade. Oi, Ivone. Oi, Steve. Oi, Chris. Oi, Steve. Como vai? Tudo bom? Tudo. É bom ver vocês. O detector de mentiras mostra se você está dizendo a verdade ou mentindo. Uma mentira é uma mentira, eu suponho. Isso mesmo. O detector de mentiras depende muito da interpretação do operador. Por sorte, temos o Bob Derduck, que é aposentado do FBI. Ele era encarregado da unidade na Carolina do Norte e é muito respeitado nessa área. Contei que é um teste para os puros de coração. Se está com o coração tranquilo e sendo sincero, dá tudo certo. Caso contrário, seu corpo vai mostrar isso e você não vai se sair bem. Geralmente é o que acontece. Olá, como vai? Olá. Tudo Olá, bem? sou Steve McGee, da MUFON. Steve, Bob Durdeck, como vai? Como vai? Chris, muito Bledsoe. prazer. O prazer é meu. Steve, muito obrigado. Sim, senhor. Chris não tem qualquer receio em fazer o teste. Inclusive, ele já havia dito isso no seu relato original. Por isso, nós estamos confiantes de que ele vai se sair bem com o detector de mentiras.
O verdadeiro detector de mentiras nesta equação é você, porque você é o único que sabe a verdade e vai dizer a este instrumento aqui o que está acontecendo dentro do seu corpo. E isso é o que nós vamos usar para determinar se você está sendo sincero ou não. Então, passe isto aqui pela barriga e se incline um pouco para frente. Eu vou puxar aqui por trás. Passei meses com medo de falar e ser ridicularizado. Mas decidi desabafar de uma vez ou acabaria ficando louco. E o mundo tem que saber que é real. É real. Estou pensando que, se ele passar, vai facilitar muito as coisas. Vamos ficar menos tempo por aqui. Eu já sofro de ansiedade de qualquer jeito mesmo. Então, procure ficar o mais relaxado possível. Pronto? Sim, senhor. Estamos começando o teste. Seu primeiro nome é Christopher? Sim. Existe qualquer coisa no seu passado que ponha em dúvida sua honestidade e integridade? Não. Você inventou qualquer uma das informações a respeito do que viu no céu na noite em questão? Não. Você conspirou com alguém para fornecer informações falsas sobre o que aconteceu na noite em questão? Não. Você inventou alguma das informações sobre a entidade que disse que viu na noite em questão? Não. Como resumiria o resultado? Bom, eu diria que ele não passou. As respostas enganosas que ele deu se concentraram nas coisas que ele realmente viu naquela noite. Então ele não foi sincero quanto à entidade? Eu acho que não. Sobre o que ele disse a verdade? É difícil dizer. Qualquer coisa que eu diga vai ser especulação. Especulação. Tudo que ele disse é mentira? Não dá para saber pelo detector de mentiras. Isso se descobre com a investigação, com as informações colhidas. E, em algum momento, tudo deve se encaixar. Você inventou alguma das informações sobre o que viu no céu na noite em questão? Qual foi a pontuação dele? Bem, pela pontuação numérica, ele seria inconclusivo. As respostas que aparecem como enganosas são sobre ver a entidade. Ele repetia: nem eu tenho certeza quando me lembro se realmente eu vi ou não, mas eu sei que vi. Ele não disse explicitamente que era tudo mentira, mas que a parte sobre a entidade refletiu negativamente no detector de mentiras. E acabei fazendo 2 séries. Embora eu tenha ficado muito desapontado, eu, no fundo, tentava me convencer, não se precipite. Todas as provas devem ser pesadas e, por fim, o que conta é em quem você acredita. Fundamentalmente, foi negativo. O operador disse que ele não foi sincero. Ele foi neutro quanto aos globos cor de laranja, foi neutro quanto às luzes no céu. Acho que ficamos todos um pouco desapontados. E pelo relacionamento que desenvolvi com o Chris, eu senti que deveria conversar mais vezes com ele. Seria a chance dele de confirmar ou de negar. Ele iria manter a sua história ou talvez até admitir abertamente. Tudo bem, rapazes, vocês me pegaram. A MUFON anualmente investiga, em média, 5.000 aparições de OVNIs, das quais aproximadamente 85% são descartadas como erro de identificação de fenômenos naturais, atividades humanas ou fraude deliberada. 15% permanecem sem explicação. Chris Bledsoe não passou no teste do detector de mentiras sobre seu suposto contato com extraterrestres. Chegou o momento em que os investigadores da MUFON contariam a ele sobre o resultado. Ficamos realmente preocupados. Queríamos conversar com você para saber a sua reação. Tudo bem. Foi um momento constrangedor, porque eu iria contar a ele sem rodeios e ver o que ele responderia. A pergunta sobre a entidade foi o que gerou preocupação. Tá certo. Em resumo, o resultado com relação à entidade foi negativo. Tá. Quero ajudar você a entender tudo isso. Foram momentos de tensão, de desconforto, porque sabíamos que ele ficaria constrangido, mas tínhamos que saber o que ele iria dizer. Eu conheço minha mente. Lembram que eu disse que é como se fossem 2 partes? Uma parte interior me diz que aquilo aconteceu. E há uma parte exterior que diz... talvez sim, talvez não. Mas eu sei o que eu vi. Eu sempre tenho pesadelos com isso. Não sai da minha cabeça. Estava lá, juro pela minha vida. Foi difícil não acreditar nele. Ele foi muito sincero e firme no que estava dizendo. Bom, eu sei o que eu vi.
Na minha mente não tem nenhuma dúvida do que eu vi. O que essa máquina diz, eu não sei. E não me importa. Mas eu sei o que vi. E fico repassando isso várias vezes na minha mente porque é difícil de acreditar. Ele jamais voltou atrás. E foi muito sincero. Para mim, a história é válida. É uma história que ainda parece verossímil. Passado tudo isso, Chris continua insistindo que viu 3 OVNIs e que teve contato com extraterrestres em 8 de janeiro de 2007. A animação nos deu uma descrição muito vívida do objeto. Podemos checar nossos arquivos para saber se mais alguém viu uma aparição semelhante. Em casos como este, você tem que fazer o máximo do esforço e se certificar de cobrir todos os aspectos, levantando informações da polícia, de jornais locais e da mídia para verificar se alguém teria relatado alguma coisa semelhante. Olá, sou da MUFON, sou investigador de campo e gostaria de saber se você pode checar no seu arquivo se houve alguma aparição fora do comum em 8 de janeiro de 2007. A partir de janeiro de 2007, eu não encontrei qualquer caso na região. Contatamos bases militares da região, aeroportos, procurando alguém que tivesse relatado ou visto alguma coisa, e não encontramos nada. No nosso sistema de gerenciamento de casos, na época do caso de Bledsoe, eu encontrei um relato em 9 de janeiro de 2007. Um dos aspectos interessantes do caso Bledsoe é a descrição que Chris fez da nave no alto do morro. O que nos chamou a atenção quando verificamos os arquivos da MUFON foi que encontramos um caso semelhante de 2001 em Wisconsin, no qual a nave que foi vista era praticamente idêntica à que Chris descreveu. O formato de ovo, as pontas, inclusive, quando coloquei as duas lado a lado, fiquei surpreso com a semelhança. Descreve praticamente a mesma coisa que as testemunhas do caso em que estamos trabalhando agora. 2 casos em regiões diferentes do país e em épocas diferentes, nos quais as naves são tão semelhantes, é muito impressionante. Agora que temos essa outra aparição em Wisconsin, a questão é: isso é uma coincidência? É uma fantasia coletiva? Ou as pessoas realmente viram o mesmo objeto em 2 estados diferentes? Com base na diferença de época, tenho que dizer que as pessoas viram o mesmo objeto. O que vamos fazer? Passar por cima? Vamos falar sobre uma conclusão para um evento desses. A realidade é que, trabalhando num caso como este, nunca se tem uma solução nítida. Temos vários indícios, muita informação, muitos testemunhos e nunca saberemos com certeza o que aconteceu. É muito frustrante não conseguirmos reunir os dados necessários para provar que alguma coisa realmente aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que isso está acontecendo. Sabemos que as pessoas estão passando por experiências assim. E realmente seria negligência não investigar. Não podemos simplesmente ignorar. São coisas que estão acontecendo com as pessoas todos os dias. Elas estão vivendo essas experiências. Queremos estar presentes, não só para tentar entender o que está acontecendo, mas para poder provar que tudo seja real. Tudo bem, vem até aqui. O que você acha? Eu não sei o que pensar. Não sabe? Chris Jr. e seu pai passaram por uma experiência que alterou a realidade. Creio que este caso mostra que estamos lidando com um fenômeno verdadeiro. E é importante que as pessoas saibam que isto não é ficção científica. Isto é fato científico. Muito obrigado. De nada. Foi difícil, mas deu tudo certo. Até logo, amigo. Obrigado, Richard. A gente se vê. Até logo. Obrigado. É pior se você não fala. Porque não passa tudo o que eu vi. E um dia, todo mundo irá saber a verdade. Um dia. Versão brasileira, DPN Santos.